Bem-vindos! Hoje a nossa conversa vai fundo, numa ressaca emocional que tomou conta de uma equipe de basquete. A gente viu a glória, né, o Banner 18, não faz tanto tempo. Foi ontem, praticamente. Exato, mas aí a temporada acabou de um jeito complicado. Lesões sérias, eliminação sentida nos playoffs. Sim. E agora o que não falta é discussão, análise, muita incerteza sobre o futuro. É nisso que a gente vai mergulhar. Exatamente. É uma situação delicada, né? Um time de ponta que, de repente, se vê sem peças cruciais bem na hora H. Na hora H. E ainda tem toda a pressão financeira, o tal do second apron, que limita muito as manobras da diretoria. A ideia aqui é tentar entender os pontos centrais dessas discussões todas, sabe? As causas, as possíveis saídas. Ok, vamos lá então. As lesões, nossa, foi uma atrás da outra, né? Dominou tudo. Primeiro Jason Tatum, aquela ruptura no Aquiles. Fim de temporada para ele. Um baque gigantesco. Terrível. E difícil de assistir. E o Kristaps Porzingis, antes daquela doença esquisita dele, os números eram ótimos. Coisa de 20 pontos, 7 rebotes, quase 2 tocos por jogo. E com aproveitamento de 3 pontos altíssimo, né? Acho que 45% nos jogos antes de sumir nos playoffs. Pois é, nos playoffs ele não foi nem sombra disso. Aí você junta a contusão óssea do Jaylen Brown, o tornozelo do Sam Hauser. O elenco que parecia tão profundo, de repente, esvaziou. E o fascinante ou trágico, né, dependendo do ponto de vista, é como isso bagunçou tudo taticamente. Sim. Forçou mudanças, sobrecarregou quem ficou. A sensação que muita gente comenta é essa mesmo. O time ficou sem gás. Perdeu aquela versatilidade que o Porzingis, quando saudável, trazia. Total. E tem aquele sentimento, né, de que a sorte com lesões que ajudou tanto no ano do título virou completamente contra agora, uma inversão brutal. É verdade. E com isso, claro, vieram as críticas ao desempenho. Ao técnico Joe Mazzulla, principalmente. Choveu crítica, né? Muita. Aquela dependência dos arremessos de 3 pontos, mesmo quando a bola teimava em não cair, a suposta falta de ajustes durante os jogos, o gerenciamento dos minutos, dos tempos, e aquelas viradas que o time sofreu, abrir 20 pontos e perder. Isso pegou mal. Pegou muito mal. E o ponto que mais aparece nessas discussões, eu acho, não é só se ele errou, mas se aquela filosofia ofensiva que funcionou tão bem antes, No título, sim. se ela não ficou rígida demais, sabe? Principalmente sob pressão e sem as peças certas em quadra. Do lado dos jogadores, o Porzingis também foi alvo. Salário alto, ausência na hora decisiva. Complica a avaliação dele, né? Demais. E o Jaylen Brown, também na mira. O volume de jogo dele é inegável, mas aí vem os erros, os turnovers. Aqueles 7 desperdícios no jogo final foram muito comentados. Esses erros do Brown, o pessoal vê mais como um padrão preocupante ou foi mais, tipo assim, resultado da sobrecarga sem o Tatum ali para dividir a responsabilidade? Olha, aí é que está o centro do debate, né? Alguns apontam que talvez ele não seja a opção número 1 ideal para carregar o time sozinho. Entendi. Outros defendem que foi circunstancial, né? Sem o Tatum, a pressão aumentou muito para ele. Até o Al Horford, que é super respeitado, mostrou, segundo alguns, sinais da idade. O tempo passa para todos. E perder para os Knicks, que muitos viam como um time inferior, acho que isso intensificou tudo. A frustração ficou maior. E olhando para frente agora, a incerteza é palpável. Tatum fora na próxima temporada inteira. É um cenário totalmente novo. E a necessidade de ficar abaixo do tal second apron das regras salariais. Mudanças parecem inevitáveis, né? Com certeza. Nomes como Jrue Holiday, o próprio Porzingis, Sam Hauser, direto aparecem em especulações de troca para aliviar a folha salarial. As ideias são várias. Fazer um retooling, só ajustar o elenco, ou um bridge year, um ano de transição. Tem gente que fala até em tanking, mas... Essa palavra é quase proibida para essa torcida, né? Tanking não combina com a cultura dali. Não mesmo. Mas se a gente conecta isso tudo, a situação é complexa. Tentar trocar o Porzingis agora com o valor dele em baixa por causa da lesão e do contrato alto é difícil. Muito difícil. O Jrue Holiday tem valor, claro, para times que querem ser campeões. Mas a idade e o contrato dele também pesam na balança. O dilema para a diretoria, para o Brad Stevens, é esse. Manter a flexibilidade para o futuro, talvez com escolhas de draft, ou tentar montar um time competitivo já, mesmo sem o Tatum.
E aí entram na conta manter o Cornet, a possível saída do Horford. Mas com essa pressão toda do second apron, existe outra saída que não seja tentar trocar o Porzingis mesmo em baixa? Tipo, tem alguma mágica? Mágica, acho difícil, né? Olha, talvez envolva engenharia financeira mais complexa, sabe? Absorver contratos ruins de outros times em troca de alívio, ou simplesmente aceitar ter um elenco menos profundo por um tempo. Não tem resposta fácil. O Brad Stevens tem um abacaxi para descascar. Imagino. E a torcida, no meio disso tudo, é um misto de emoções, né? Por um lado, a gratidão pelo Banner 18, isso ninguém tira, foi histórico. Inesquecível. Mas por outro, uma decepção, uma tristeza profunda com esse fim de temporada, com o fim abrupto dessa era, talvez, e principalmente com a lesão do Tatum. O carinho por ele é gigante. Enorme. E não só pelo jogador, né? Pelo que ele representa para a comunidade. Sim, tem aqueles vídeos de apoio, visita ao hospital. Ele é muito querido. Mas o debate online está intenso, às vezes até tóxico, né? Tem gente pedindo para trocar meio mundo, outros defendendo a lealdade aos campeões. É a paixão, né? Isso define a torcida de Boston. Essa intensidade toda transparece nas discussões. Às vezes sobra até para os adversários, como aquelas discussões sobre o Jalen Brunson e o suposto flopping. Sim, vi isso também. Mas é essa dualidade, a cobrança por sucesso sempre, mas também um reconhecimento das dificuldades, do que não dá para controlar, como as lesões. Então, resumindo a ópera, o que a gente tem é uma equipe lidando com lesões muito sérias, uma pressão financeira enorme por causa das novas regras, decisões dificílimas pela frente sobre os jogadores que acabaram de ser campeões. Exato. E a necessidade de gerenciar as expectativas de uma torcida que é, ao mesmo tempo, apaixonada e extremamente exigente. E fica a reflexão, né? Como uma organização esportiva administra essa tensão entre a gratidão pelo título recente e a necessidade, bem pragmática, de se adaptar a novas realidades, sejam elas físicas ou financeiras. É um equilíbrio delicado. Muito. Qual é o ponto certo entre a lealdade e a busca constante, implacável por competitividade no mais alto nível? É algo para a gente continuar pensando sobre.